Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 17 de abril. O Ibovespa apresentou boa alta de 1,47%, retornando para dentro da região de indefinição, ou seja, conseguiu fechar acima daqueles dois níveis que mencionei na última videoanálise, não perdeu a mínima deste candle forte de baixo, algo semelhante que aconteceu aqui, um candle forte de baixo, fechando aqui abaixo de um nível de suporte, mas não dando sequência, não gerando nova mínima. O mesmo acontece aqui também, candle forte de baixo, não gera nova mínima e tem um candle parecido com o que aconteceu aqui anteriormente neste pregão, trazendo a expectativa de poder gerar um movimento de subida. A superação da máxima no pregão de hoje, 84,191, aumenta um pouco mais essa chance, mas o Ibov segue dentro de uma indefinição, a gente poderia até desenhar algo nesse sentido aqui, segue dentro de um processo de indefinição da tendência de curto prazo. Para ter uma expectativa maior de subida, precisa voltar a trabalhar acima não só de 85 mil pontos, mas se manter acima dessa região de 85 a 85.708 pontos. Olhando agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência, aproveite também para se inscrever aqui de forma gratuita no canal, basta clicar aí na logo no canto inferior direito que está aparecendo para você e clicar em se inscrever para poder receber as notificações de novas análises, novos vídeos de aprendizado. Futuros mini índice, a gente pode ver o gráfico diário algo semelhante ao Bovespa, ainda está aqui, ainda está na última hora de pregão. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, tudo isso aqui fica como um processo de correção, todo o movimento de subida do pregão de hoje é um processo de correção de toda a forte queda dos dois últimos pregões. Fica mais claro se a gente jogar no gráfico aqui de 120 minutos. A gente vê todo um movimento de baixa e agora um movimento de correção. Sinalização de topo aqui, seja no G60, seja no 120, ou seja, perda da mínima, da última mínima ascendente aqui no gráfico de 120 ou mesmo de 60 minutos, traz uma chance de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora a favor de um novo movimento de baixa. Caso fique aqui, ou seja, esse movimento não deslanche para baixo, gere alguma nova sinalização para cima, volta a trazer uma perspectiva, um cenário um pouco mais positivo para se trabalhar na ponta compradora, principalmente já se superar a máxima do pregão de hoje. No dólar, antes de comentar o cenário do dólar, no pregão de hoje eu recomendei uma operação no dólar, gráfico aqui de 5 minutos, a recomendação de venda foi feita aqui, quando fechou esse candle no gráfico de 5 minutos, fechou esse candle, recomendação de venda, essa venda foi executada, o objetivo era em 399, depois eu alterei o objetivo, quando chegou aqui nesse nível de suporte, alterei o stop para um nível para não sair mais perdendo, em 403,5, e o objetivo em 397, ou seja, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. A realização de lucro aconteceu justamente aqui nesse candle, chegou até em um pouco mais para baixo, mas depois o mercado reverteu aqui a tendência no gráfico de menor periodicidade. Então essa operação do dólar gerou um ganho aqui de 0,21% e isso representou um crescimento de 0,3% do capital total. Então agora falando do cenário do dólar, mas antes, se você deseja receber as recomendações durante um determinado período de forma gratuita no seu celular, basta clicar no card aqui que está aparecendo para que você possa seguir os procedimentos e passar a receber essas recomendações no seu celular, desktop ou mesmo no seu navegador aí na web. Então, gráfico diário, deixando aqui uma mínima inferior do que no anterior, mas deixando essa sombra inferior grande, ou seja, dólar como se tivesse a gente tido esse movimento de subida, já tinha comentado isso na última videoanálise, respeitou essa máxima aqui, tudo isso aqui sendo um processo de correção desse último movimento de alta, então, ou seja, ainda continua dentro de um cenário mais favorável, ou seja, um cenário mais para cima. O dólar nesse momento, o cenário é mais positivo aí, pensando no curto prazo, o cenário ainda aponta um pouco mais para cima. Começa a trazer uma perspectiva um pouco mais de baixo, se perder essa região aqui, essa mínima na casa lá dos 370,5. Olhando para o G60, dentro desse movimento de subida, enquanto se mantiver dentro desse movimento de subida, traz a possibilidade ainda de trabalhar um pouco mais na ponta compradora, pensando aí em day trade de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta no gráfico de 10, 5 ou mesmo 15 minutos. Importante ficar atento nessa região de resistência que já está se aproximando aqui na faixa dos 3.416. Esse patamar aqui, um patamar de resistência em conjunto com a máxima desse forte candle de baixo. Então é um patamar de resistência onde se bater aqui nesse ponto, ou seja, abre o próximo pregão, batendo aqui nesse nível, já gera sinalização para baixo no G60, ou seja, perde a sequência
de máximas ascendentes aqui no dia 60, volta a ficar com um cenário para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, visto que depois desse fundo aqui ascendente, ele perdeu essa região de fundo, então um topo descendente apoia um pouco mais a possibilidade de gerar pivô de baixa no gráfico 60 minutos, a favor de um movimento de baixa que por enquanto começou de maneira fraca no gráfico diário, então a favor desse movimento de baixa ainda seria algo para se trabalhar na ponta vendedora aí de day trade, dentro do cenário que eu acabei de apresentar no gráfico 60 minutos. PETR4, pregão de hoje, alta de 1,99%, enfim, de 2%, só confirmando aqui, se já fechou o pregão, já 17,15, então já fechou o pregão, ou seja, já saiu do leilão de fechamento. Então o ativo fechou com essa alta, dentro de um cenário um pouco mais de tendência de baixo, gera sinalização de tendência indefinida se confirmar a formação de um fundo aqui no gráfico diário, principalmente superando aqui os 21,08, fechando acima desse patamar, resistência imediata, além desses 21,08, o principal nível aqui que eu vejo 21,20 a 21,24. Então seria o desafio fechar acima dessa região. Fechando acima dessa região, tendência indefinida para Petro, ficaria com algo nesse sentido aqui em termos de gráfico diário, ou seja, apontando para um triângulo simétrico na Petro. Se a gente olhar para o gráfico semanal, o cenário de tendência de alta, a perspectiva seria de rompimento mais para cima desse triângulo simétrico em cima da PETR4. Então esse seria o cenário nesse momento para Petro. De imediato não encaixaria entrada para mim, só olhando aqui rapidamente a média móvel exponencial de 13 períodos. Ideal até que ficasse um pouco mais travado aqui, depois gerasse algum candle de força um pouco maior aqui na Petro para você buscar essa operação na ponta compradora no ativo. Estou mencionando em termos de swing trade na Petro, que não se encaixa para mim uma entrada agora na ponta compradora. Vale 3, alta de 3,12%. Até olhei para o ativo no gráfico de 60 minutos no pregão de hoje, quando abriu esse candle forte de alta. Até tinha separado para se buscar uma entrada no papel depois no fechamento aqui acima desse patamar, mas como esse candle ficou bem grande em relação à volatilidade do gráfico de 60 minutos e o ativo já vinha no movimento sem muita correção no gráfico diário, até mesmo no gráfico de 60 minutos, então eu optei por não entrar por conta da relação risco-ganho nesse papel, ou seja, para buscar uma melhor relação risco-ganho, ou seja, o ativo poderia não deslanchar muito para cima, até o movimento foi um pouco mais picado, mas ainda andou um pouco aqui para cima na faixa de 0,8% da máxima ali do que no anterior. Só mencionando em relação ao stop, é no stop de 2,5%, quando eu falo a relação risco-ganho, ela pode até bater no próximo pregão, mas no pregão de hoje a perspectiva não era tão favorável dentro das variáveis que eu acompanho. Então o ativo vai apontando aqui para uma resistência que já está basicamente trabalhando um pouco mais acima no gráfico semanal e aqui num patamar mais elevado de resistência R$ 47,15. O primeiro nível seria ali na faixa dos 45,64, depois 46,35 resistência para a Vale aqui no gráfico diário, mais por volta dos 46,88. Então ativo aí dentro de uma tendência de alta de curto prazo nesse momento. Na sequência aqui falando de BIF3, cheguei a recomendar a compra na BIF3 se gerasse a superação, se oscilasse acima da máxima do pregão anterior, ou seja, gera um movimento de subida, uma possível sinalização de final de tendência de baixo, gera aqui um movimento de correção, se superasse a máxima do pregão anterior, pregão de segunda-feira, seria a possibilidade de entrada, visto que ela abriu até aqui nesse nível, abriu subindo no pregão de hoje, mas o ativo não conseguiu fazer isso, perdeu a mínima do pregão anterior e não superou essa máxima, ou seja, essa recomendação foi cancelada, essa recomendação de compra de swing trade na BIF3 foi cancelada. E TUB4, ativo aí que a gente pode ver uma indefinição completa no gráfico diário. Observe a movimentação do gráfico diário em termos de comprar alguma sinalização de alta que seja aqui nesse ponto, devolvida aqui para baixo, perde o nível de fundo anterior, já volta um candle forte para cima. Mas enfim, se o ativo, se olhar ali para o gráfico 60 minutos, o ativo gerar algum sinal mais forte ali na primeira hora de pregão para baixo, seria uma das possibilidades de se buscar a operação de venda ali pelo gráfico 60 minutos no meu modo de ver, ou seja, a favor ainda desse movimento de baixo. Caso o ativo consiga ganhar força aqui para cima, eu ficaria pensando algo em ponta compradora, dependendo de um fechamento de um pregão aí para cima dos R$51, e melhor ainda assim para cima de todo esse nível aqui que ela vem respeitando bastante no gráfico diário, uma região ali na faixa dos 51,21, se estendendo até um patamar ali de 51,64. Então, bem indefinido, vários ativos estão com um cenário de bastante indefinição nesse momento. Olhando aqui para outro
que está fazendo algo nesse sentido, a MGLU3, ou seja, a tendência ficou indefinida no gráfico diário. Semanal a gente pode ver uma lateralização. Ativo gerou um candle de indefinição em cima dessa média aqui no pregão de hoje. Se olharmos aqui para sem a média, a gente pode ver justamente o ativo tentando subir, rompe aqui tudo no topo anterior, já devolve praticamente tudo em relação a esse candle, mas ainda traz a possibilidade, como a tendência é de alta no gráfico semanal, dependendo do rompimento aqui da máxima do pregão de hoje localizado em 97,59, seria uma das alternativas de se buscar ali avaliar a possibilidade de entrada no decorrer do próximo pregão, tentando pegar ainda um movimento que venha a romper tudo aqui para cima, ou mesmo aguardar um fechamento aí para cima de 99,13, seria um dos patamares a serem buscar para busca aí de entrada na ponta compradora. Zona de resistência 99,13 a R$100 número redondo, ou seja, toda essa região aqui, e a máxima ficando no patamar de 101,40. Depois disso, falando aqui de CSNA3, mais um papel que está com a tendência indefinida no gráfico diário, bastante tempo de forma indefinida. Até podemos também traçar algo semelhante aqui, um triângulo simétrico no ativo, traçando aqui esses níveis mais tocados, seria um triângulo simétrico no papel. Como a tendência no gráfico diário vinha sendo de baixo, fica uma expectativa de poder romper para baixo. Mas olhando ali para o semanal, não descarta aqui a possibilidade de se buscar compra no ativo, dependendo de um fechamento mais forte aqui para cima, seria uma das alternativas se buscar compra na CSNA3, mas enfim, um papel que pode para se ficar atento, visto essa formação aqui ficando mais próximo de uma possível definição de uma nova tendência aí no ativo aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.